Conto passado eu coloquei no YouTube, coloquei, não foi? Sexta-feira, coloquei. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai iniciar o terceiro texto, né, dessa obra da coletânea incompleta pela editora Autêntica. Tranquilo, né? Tudo bem. É, o método psicanalítico freudiano, um texto de 1904 a 1905. Né? A gente já está aí avançando na organização desse texto, dessa obra, em torno de 15 anos. O primeiro texto datava de 1890. Freud ainda apresentava a metodologia da hipnoterapia. O segundo texto foi a Carta Fliss 242, onde Freud, em conversa, né, nessa Carta Fliss, ele apresenta algumas suspeitas do método psicanalítico, como o, o final de análise, por exemplo, coisa que ele só vai elaborar propriamente mais de 30 anos depois. E nesse texto de 1900 também já era um momento em que estava se iniciando um trabalho em psicanálise. Bom dia, Mari. E agora no método psicanalítico, em 1904, a gente vai ver uma apresentação de Freud do que seria esse método psicanalítico que ele está inventando, né, nesse momento. Tem uma coisa curiosa com relação ao trabalho de Freud, que eu acho que é um pouco diferente do trabalho de Lacan, né? O trabalho em si, aquilo que é publicado para a gente, né? Por mais que os textos de Lacan eles foram publicados muitos anos depois, né? Os escritos, por exemplo, eles foram publicados em 1966 e tem textos da década de 30, da década de 40, da década de 50. Então, tem textos ali muito primeiros do trabalho de Lacan. Os outros escritos foram publicados bem depois também. Se não me engano, os outros escritos foram publicados pós-morte de Lacan. Foi em 95, se eu não me engano. Posso estar confundindo aqui a data agora. É, o seminário de Lacan, o primeiro seminário a ser publicado foi o seminário 11, em 75. E o seminário 11 foi ministrado em 64. Então foram 11 anos depois da apresentação do seminário. Ele foi publicado como texto. Mas, dado esse tempo depois de publicação, os textos eles possuem um aspecto, né, um caráter de narrativa, é, é, como é que eu posso dizer, contemporâneo, no sentido de ele é contemporâneo à sua época, ele tem todas as características de que foi pensado, foi publicado de acordo com aquilo que o Lacan estava vivendo naquele momento em específico. Eu fiz uma pesquisa recente, uma investigação recente para uma apresentação na comunidade em torno do texto A Instância da Letra no Inconsciente, ou A Razão desde Freud, que é um texto de 1957. E para investigar esse texto, eu fui também investigando outros textos próximos a esse período. Então, outros textos que Lacan estava falando, estava transmitindo a psicanálise, mais ou menos nessa data. E eles têm um tom, né, uma entonação da fala, da escrita, muito semelhante. A intervenção, a instância da letra no inconsciente, principalmente no final do texto, ele tem uma aproximação com a entonação que ele utiliza naquele texto da crítica, né, da psicanálise de 1956, se não me engano. É. A situação da psicanálise em 1956, se não me engano, é esse o título do texto. É, os muitos, se eu não me engano, é porque a CPU tá ligando ainda, né? De manhã, assim, a gente acorda perto do botão de ligar e aí ela vai
vai devagar, aos poucos vai pegando no tombo. Aí quando chega de noite, ela tá no pico do funcionamento, aí fica difícil para começar a dormir. É engraçado. Mas enfim, essa característica do texto de Lacan coloca muito a gente em contato com o que se passava com a psicanálise daquela época. Diferente do texto de Freud, Freud sinaliza, se eu não me engano, é no texto de 1912, a situação da psicanálise ou é as contribuições históricas, contribuições históricas ao movimento da psicanálise. É de 1912 ou é 1914, nessa época, assim. Ele fala que tudo aquilo que ele publica em psicanálise, ele passa por uma longa investigação. Então, quando Freud publica em 1890, perdão, um texto sobre a hipnose, Freud já está suspeitando da eficácia da hipnose. Quando ele apresenta os estudos sobre a histeria em 1895, com Breuer, né, ele ainda está utilizando ali o método catártico, né, apresentado por Breuer, mas ele já dá indícios também da falha desse método terapêutico e já traz ali alguns indícios também daquilo que ele vai desenvolver como a psicanálise. Quando ele publica a interpretação dos sonhos, em 1899, que data de 1900, né, a publicação, ele já tem muito do esboço da psicanálise preparado, investigado, elaborado. O que vai mudar aí, em torno da pesquisa dele, da publicação dele, é essa intenção científica de Freud, que faz com que, quando ele publique um texto, ele já tenha avançado em certa medida em algumas, vou chamar aqui algumas suposições, né? Porque ele supõe algumas coisas. Bom dia, Luciene. Ele já supõe algumas coisas, está nesse processo investigativo e ele lança isso no texto, né, como algo que precisa ser mais elaborado. Então, as publicações de Freud, elas têm essa característica de virem um pouco depois da prática, né, digamos assim, onde ele já tentou elaborar em torno de investigação científica, de pesquisa, de elaboração desse método. Ele já tem investigado, já tem compilado os resultados disso, e aí ele elabora um texto para a publicação. Então, são características diferentes, e por isso muitas vezes a gente vai ver certos aspectos sobre a transferência, sobre a resistência, sobre o final de análise, mesmo quando ainda Freud não completou, né, não publicou a definição desse conceito ou a construção desse termo, dessa circunstância do tratamento psicanalítico como um conceito. Então, são aspectos particulares, né, de estudar cada um desses dois autores, né, Freud e Lacan especificamente. E rapidinho, antes de começar esse texto, né, eu gostaria só de fazer um parênteses de acréscimo ao que a gente discutiu e a gente encerrou a reunião da semana passada, quando Linda perguntou a respeito da diferença do tratamento freudiano ser uma clínica individual e a clínica lacaniana ser uma clínica da estrutura. Eu fiquei com isso depois que acabou a reunião e também quando eu estudava aquilo que eu ia apresentar na comunidade nessa terça-feira, de que precisava deixar em evidência do que se tratava essa distinção dessas clínicas. E, em termo bem resumido, o que seria importante a gente observar dessa distinção é que a clínica freudiana, em certa medida, ela constrói uma concepção de individualidade, de subjetividade e de personalidade. Então, a clínica freudiana é a clínica do individual, do particular,
do subjetivo, né? Isso está associado ao momento, né, da a época em que Freud está inserido, né? Por mais que ele seja subversivo, inovador, né, traga uma outra visão no próprio texto, né, da instância da letra no inconsciente, ou a razão desde Freud, o Lacan vai vai deixar, em certa medida, claro, né, o que representa esse ensino de Freud, essa transmissão de Freud, o que os psicanalistas pegam em Freud e o que eles fazem com isso, que eles pegam, né, da obra freudiana e transforma isso numa teoria da personalidade. Não à toa, para quem teve contato com os materiais específicos de psicologia, né? Quem é da área da psicologia, principalmente a psicologia brasileira, aquela psicologia que é produzida no Brasil por brasileiros e não necessariamente a psicologia de autores estrangeiros, porque esses livros que chegam para nós muitas vezes traduzidos da psicologia estrangeira, eles muitas vezes só colocam a psicanálise como uma observação, como um parênteses, como um breve relato histórico, e depois não dão muita bola para a psicanálise. Mas os livros mais antigos e os livros da psicologia brasileira, eles tendem a abarcar a psicanálise como uma abordagem da psicologia. E quando eles colocam a psicanálise nesse lugar de abordagem, é, a psicanálise entra como uma teoria da personalidade, onde a investigação que se faz nesse trabalho analítico freudiano vai encontrar a personalidade da pessoa, né? Isso, na leitura de Lacan, é um equívoco. Não à toa, gente, a psicanálise freudiana vai se desenvolver na psicologia do ego. O ego é o quê? O ego é o eu, né? O ego é uma tradução também, né, a palavra eu poderia se chamar psicologia do eu, como se chama em inglês, né, o self-psychology, né, a psicologia do self. E o eu, aí pegando a teoria lacaniana, é essa imago, né, de uma personalidade. Então, o que vai desembocar a psicologia freudiana seria nessa psicologia da personalidade. Em Lacan, se tratando de estrutura, a personalidade, o individual, o subjetivo, ele cai por terra, justamente porque não existe, o Lacan elabora, né, a concepção de não ser, de como não há um ser da pessoa, ou seja, é um eterno vir a ser, numa tentativa de ser, e essa tentativa de ser é sempre na estrutura, que é de linguagem, e que é recebida de um outro. Então, o desejo do homem é o desejo do grande outro. Por que do grande outro? Porque está nessa estrutura, nessa cadeia estruturada, né, da linguagem. O eu é um outro. Essa imagem que a gente constrói própria de eu também vem do outro. Então, isso subverte a concepção de personalidade, de subjetividade. Eu achava que esse talvez seria um ponto norteador de compreensão dessas diferenças das clínicas, Freud e Lacan, e para além do texto propriamente, né, dos dois autores, é o que se faz da leitura desses textos. Se conduzimos a leitura dessas psicanálises como uma psicanálise da personalidade, da subjetividade, do autoconhecimento, do amor próprio, a gente acaba cometendo um equívoco. Em Lacan, absurdamente um equívoco. Em Freud, em partes, um equívoco. Em outras partes, há uma certa coerência com aquilo que propunha o próprio Freud. Mas fechando parênteses, vamos iniciar aqui a leitura propriamente do texto de hoje. O método psicanalítico freudiano, 1904.
O método peculiar de psicoterapia que Freud exerce e chama de psicanálise tem sua origem no chamado processo catártico, sobre o qual ele relatou à sua época nos estudos sobre histeria, de 1895. Boa. Elaborados com Joseph Breuer. Né? A terapia catártica foi uma invenção de Breuer, que, com seu auxílio, primeiramente, de certa forma, fabri- fabricou uma doente histérica um decênio antes, percebendo então a patogênese de seus sintomas. Devido a um encorajamento pessoal de Breuer, Freud então retomou o procedimento e o experimentou em um número maior de doentes. Um ponto interessante aqui desse relato e que serve para vocês como sinal. Vocês vão saber quem realmente leu e prestou atenção na obra freudiana e quem finge que leu a obra freudiana. Quem finge que leu a obra freudiana tende a achar que Ana O foi a primeira paciente de Freud. E Ana O não foi paciente de Freud. Ana O foi paciente de Breuer em 1881 e 1882. Ana O foi paciente de Breuer. Quem fala que não foi a primeira paciente de Freud, finge que leu Freud. E assim, não se espantem com isso. Nossa, quem que faz isso? Muita gente. Principalmente nos espaços ditos tradicionais, espaços de psicanálise. Né? As instituições de psicanálise, eu já vi tanta gente dizendo que Ana foi a primeira paciente de Freud. E um outro adendo, né, é que Breuer tinha um certo medo de apresentar publicamente esse seu método terapêutico. Ele existia aquele rechaço na comunidade médica, principalmente a hipnose, e poderíamos dizer assim que Breuer não teve culhão suficiente, né? Apesar de ser uma fala um, um tanto quanto centrada no machismo, né? Que, enfim, quem tem culhão é homem, é como se precisasse ser homem para ter é, força, né? Ou coragem de fazer determinada coisa. Mas só pelo uso da expressão aqui, com todas as aspas e adentes possíveis, Freud não tinha coragem, né, de apresentar isso. Quando ele encontrou Freud, tanto que isso é relatado com uma certa caricatura no filme Freud Além da Alma, onde Freud vai apresentar suas pesquisas, ele sofre um grande rechaço da comunidade médica e Breuer vai comentar com ele do seu método nas escondidas. Assim, bem, né, tipo, atrás das cortinas. Ele fala que está fazendo aquilo também, aí começa os estudos, até que Freud apresentando esses estudos, em torno de 5, 6 anos depois, eles vão publicar um livro em conjunto, e depois desse livro, quando Freud começa a falar sobre a teoria da sexualidade infantil, Breuer rompe com Freud, porque o rechaço foi muito grande na figura de Freud, e Breuer não quis sustentar isso junto. E também teve, né, a questão daquilo que Freud vai apresentando nesses textos em torno da transferência, do, do vínculo, né, que construiu ali naquela relação terapêutica, em que a paciente, né, Ana O ficou, o Alberta Poppenheim ficou apaixonada por Breuer, né, eh, construindo um delírio de gravidez, etc. Mas esses parênteses. O procedimento catártico pressupunha que o paciente fosse hipnotizável e fundava-se na ampliação da consciência, que se instaura na hipnose. Ele tinha como objetivo o afastamento dos sintomas da doença e alcançava essa meta fazendo com que os pacientes regredissem até o estado psíquico em que o sintoma havia aparecido pela primeira vez. É uma espécie de regressão, né? AB reação. Reação A, reação B. Então, no doente hipnotizado surgiam lembranças, pensamentos e impulsos que até então tinham ficado de fora de sua consciência. E quando
E quando eles, sob intensas expressões dos afetos, tinham comunicado ao médico esses seus processos anímicos, o sintoma tinha sido superado e o retorno dele suspenso. Essa experiência, repetida regularmente, foi explanada pelos dois autores em seu trabalho conjunto, no sentido de que o sintoma estaria no lugar de processos psíquicos reprimidos e que não chegaram à consciência, ou seja, seria uma transformação, conversão na última. Então, experiência repetida regularmente, estamos tendo nos processos psíquicos reprimidos que não chegariam à consciência. Transformação, conversão. A eficácia terapêutica de seu procedimento era explicada por eles a partir do escoamento do afeto, daí a limpeza da chaminé, que até então se encontrava comprimido e que tinha estado colocado às ações anímicas reprimidas. Aberração. O esquema simples da intervenção terapêutica, no entanto, começou a se complicar quando ficou evidente que não era uma impressão única, traumática, mas geralmente uma série dessas impressões difíceis de serem superadas que participavam do surgimento do sintoma. A característica principal do método catártico, que o coloca em oposição a todos os outros procedimentos de psicoterapia, portanto, consiste no fato de que, nesse método, a eficácia terapêutica não é transferida para uma proibição sugestiva do médico. Ele espera, ao contrário, que os sintomas desapareçam por conta própria. Se a intervenção que se baseia em determinados pressupostos sobre o mecanismo psíquico conseguir levar processos anímicos por um percurso diferente do atual, que desembocou na formação do sintoma. As mudanças que Freud fez no procedimento catártico de Breuer inicialmente eram mudanças técnicas, mas estas precisavam de novos resultados e acabaram, na sequência, por mostrar a permanência de uma concepção de um trabalho terapêutico de outro tipo, mas que não contradizia a concepção anterior. Se o trabalho catártico já havia abdicado da sugestão, Freud, por sua vez, deu um passo além e também desistiu de quê? Da hipnose. Fujam para as colinas quando vocês verem psicanalistas hipnoterapeutas. É, eu costumo dizer, né? Vocês já viram crente ateu? Então, é incongruente. É uma conjunção de práticas incongruentes. Atualmente, ele atende os seus doentes. Vocês estão observando que esse texto é em terceira pessoa, né? Que Freud publicou esse texto como se fosse uma outra pessoa falando da psicanálise. E não ele, mas foi ele mesmo que escreveu esse texto. Atualmente, ele atende os seus doentes, deixando que ele se posicione confortavelmente em um divã, sem qualquer outro tipo de influenciamento, enquanto ele próprio, fora do escopo visual dos pacientes, senta-se em uma cadeira atrás deles. Ele também não exige que fechem os olhos e evita qualquer contato e todo procedimento que possa lembrar a hipnose. Portanto, uma sessão assim transcorre como uma conversa entre duas pessoas igualmente despertas, sendo que uma delas poupa todo e qualquer esforço muscular, assim como toda a impressão dos sentidos que possa atrapalhar a concentração na sua própria atividade anímica. Sabemos que toda forma de ser hipnotizado, por maior que seja a habilidade do médico, está fundada na arbitrariedade do paciente e que um grande número de pessoas neuróticas não é possível de ser hipnotizado por nenhum procedimento, foi recusando a hipnose que se conseguiu garantir que o procedimento fosse aplicado
a uma quantidade ilimitada de doentes. Por outro lado, ficou de fora a ampliação da consciência, que justamente tinha fornecido ao médico aquele material psíquico de lembranças e imaginações, com a ajuda do qual era possível executar a transposição de sintomas e a libertação dos afetos. Se não se criasse um substituto para essa ausência, não haveria como falar de uma intervenção terapêutica eficaz. Porque Freud, né, o objetivo do tratamento seu mesmo, do tratamento catártico, mas a técnica é diferente. Né? O objetivo seria as transposições de sintomas, a libertação dos afetos. Se não se criasse um substituto para essa ausência, não haveria como falar de um intervenção eficaz. Freud então encontrou um tal substituto plenamente suficiente nas ocorrências dos doentes, isto é, naquelas ocorrências involuntárias, geralmente sentidas como pensamentos que atrapalham e que, por isso, os normais seriam afastados, pois costumavam atravessar o contexto de uma apresentação intencionada. Para se apoderar dessas ocorrências, ele convida os doentes a falarem à vontade em suas comunicações, como, por exemplo, em uma conversa na qual de um assunto se passa a outro totalmente diferente. Antes de convidá-los à narrativa detalhada do histórico de sua doença, ele reforça a instrução de que eles lhe contem tudo o que lhes vem à cabeça, mesmo que se achem, mesmo se acharem, perdão, não ser importante ou se acharem que aquilo não vem ao caso ou que não faz sentido. Mas com bastante ênfase exige deles que não excluam nenhum pensamento ou nenhuma ocorrência da comunicação pelo fato de lhes parecer vergonhoso ou embaraçoso. Nos esforços de reunir esse material a partir das ocorrências, até então esquecidas, Freud então observou aquilo que viria a ser determinante para a sua concepção. Já durante a narração do histórico da doença, os doentes evidenciam lacunas na lembrança, nas lembranças, seja porque processos que de fato aconteceram foram esquecidos, seja porque relações temporais tenham ficado confusas ou porque relações causais tenham sido esfaceladas de modo a resultarem daí efeitos incompreensíveis. Sem amnésia de qualquer tipo, não há histórico da doença neurótica. Sem amnésia de qualquer tipo, não há histórico da doença neurótica. Se insistirmos com o narrador que preenche essas lacunas da memória com um esforço da atenção, percebemos que as ocorrências que surgem a partir daí são refreadas por ele com todas as formas de crítica, até que, por fim, ele sinta o mal-estar direto quando a lembrança realmente aparece. A partir dessa experiência, Freud conclui que as amnésias são resultados de um processo que ele chama de recalque, e cujo motivo ele entende serem as sensações de mal-estar. Estou quase grifando o texto todo. Ele julga sentir as forças psíquicas que trouxeram à tona esse recalque na resistência que se ergue contra o restabelecimento. O momento da resistência acabou se tornando um dos fundamentos de sua teoria. As ocorrências até então eram colocadas de lado sobre inúmeros pretextos, como citado na fórmula acima. Porém, ele vê como derivados das formações psíquicas recalcadas, pensamentos ou noções, como deformações destas, devido à resistência que há contra a sua reprodução. Quanto maior a resistência, maior será essa deformação.
Nessa relação das ocorrências involuntárias com o material psíquico recalcado reside, então, o seu valor para a técnica terapêutica. Se tivermos um procedimento que das ocorrências ao recalcado, das deformações ao deformado, também poderemos tornar acessível à consciência e sem hipnose o que era inconsciente na vida anímica. Como eu mencionei, né, esse começo do trabalho de Freud, ele é muito semelhante ao tratamento catártico, né, com objetivos idênticos, né, porém com uma técnica diferente. A diferença da técnica é que, né, o divã, ele já estava ali no tratamento da hipnose, né, no método catártico, no tratamento de Freud, no método catártico, o divã já estava ali. Freud fez um estudo com Charcot, que é que é apresentado, né, como o estudo de Freud mais incentivador, né, ao desenvolvimento dele enquanto psicanalista, né, fundador da psicanálise, porque ali ele conheceu a hipnose o efeito da hipnose nas neuropsicoses, né, nas doenças neuróticas e psicóticas. Contudo, aquele método hipnótico não foi o mais eficaz para Freud. Freud ainda assim tinha muita dificuldade de hipnotizar. Ele foi fazer um outro estudo em Nancy. Nesse outro estudo em Nancy, foi desenvolvendo-se aí uma outra tentativa para ele aprimorar a capacidade dele de hipnotizar. Essa tentativa foi justamente aquela hipnose clássica, né, que a gente tem de balançar a moedinha na frente, né, que todos os desenhos, as animações, enfim, utilizam. O outro método da hipnose era a pessoa se deitava num divã, o médico na cadeirinha atrás, né, ao lado do divã, fazia a pressão sobre a testa. Tu colocava a mão na testa do paciente, fazia uma certa pressão, né, para que nessa forma o paciente ficasse mais sugestionável. Então, o divã já estava dentro do consultório de Freud nessa estrutura. Na medida em que ele abandona a hipnose, ele ainda utiliza essa estrutura para o tratamento psicanalítico, porque já era a estrutura do consultório dele que estava ali, né? E depois ele vai dizer, inclusive, que ele passou a utilizar esse divã também para o tratamento psicanalítico, sem pressão na testa, etc., simplesmente para sair do campo de visão do paciente, para que os pacientes não vissem o excesso de trabalho dele e ele pudesse atender o último paciente da mesma maneira que ele atendeu o primeiro. Porque quando ele atende o primeiro, ele está descansado. Quando ele atendeu o oitavo, o 10º paciente, ele já está avisado. Não queria que o paciente visse ele, né, bocejando, sonolento, com a cara de cansado. E por que, né, que Freud vai pensar isso? A gente pode pensar que não é interessante o né, atender ao, sei lá, meu psicanalista ficar bocejando na minha sessão, durante a minha sessão. Enfim, vai pensar minimamente que isso é interessante. Mas aqui a gente tem que colocar Freud também nesse lugar de um investigador, um pesquisador, alguém que está criando uma metodologia terapêutica, né? Freud se preocupa também, né, com essa questão de que o primeiro paciente e o último precisam ser atendidos da mesma forma, que é para retirar as variáveis de um experimento. Ou seja, se você atende de frente e o resultado é esse, por exemplo, por que que os últimos pacientes abandonam o tratamento? O paciente que eu sempre atendo no último horário do dia abandona o tratamento e os pacientes que eu atendo nos primeiros horários do dia não abandonam o tratamento, porque há uma intervenção
da minha condição física apresentada para os pacientes. O primeiro paciente, eu estou super descansado, estou super atento. O último paciente, eu já estou exausto, estou bocejando, estou sonolento, estou com a expressão de cansaço. E isso interferindo no tratamento. Então, numa pesquisa, numa metodologia científica, né, de pesquisa, você precisa retirar essas variáveis de cena para que aquilo que você julga qualitativamente e quantitativamente, esses resultados precisam estar sem essas variáveis. Então, a função do Divan na psicanálise, ele também tem esse princípio, né, de tentar fazer com que os pacientes sejam todos analisados enquanto resultado, efeito, né, terapêutico, pesquisa científica, sem a interferência dessas variáveis. Continuando. Com base nisso, Freud desenvolveu uma arte da interpretação, que tem o mérito de, a partir dos minérios das ocorrências involuntárias, representar o teor de metal dos pensamentos recalcados. Os objetos desse trabalho de interpretação não são apenas as ocorrências do doente, mas também os seus sonhos, que permitem um acesso mais direto ao conhecimento do inconsciente, bem como seus atos involuntários e não planejados, os atos sintomáticos, e equívocos em suas realizações na vida cotidiana. Equivocar-se ao falar, ao agir e assemelhados. Aqui ainda não tem a palavra, wist, acho que é vist, se eu não me engano, que é a palavra que ele usa para o xiste, né? Não está aqui ainda. Deixa eu só terminar esse parágrafo que ainda eu te passo a palavra. Os detalhes dessa técnica de interpretação ou de tradução ainda não foram publicados por Freud. Segundo as suas indicações, trata-se de uma série de regras obtidas empiricamente, mostrando como, a partir de ocorrências, pode-se construir o material inconsciente, bem como instruções acerca de como entender quando as ocorrências do paciente falham, além de experiências sobre as resistências típicas mais importantes que aparecem no decorrer de um tratamento deste tipo. Um alentado livro sobre a interpretação dos sonhos, publicado por Freud em 1900, pode ser visto como precursor de uma introdução a essa técnica. É engraçado, Freud não publicou ainda a técnica. De fato, aqui ele tinha publicado em 1904, né, a interpretação dos sonhos, a interpretação dos sonhos, psicopatologias da vida cotidiana e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Acho que são esses 3 livros que ele havia publicado aí até 1904. Em 1913 ele já tinha publicado o caso Dora, ou é de 1905? Não lembro agora. Pode falar, Linda. Eu queria que a gente pudesse abrir um pouco em relação a esse parágrafo até que a gente está lendo, da seguinte maneira. Quando eu estava estudando Freud, ficou muito marcado para mim que que o tratamento, por exemplo, da histeria, uma histérica com sintoma, por exemplo, fibromialgia, digamos assim, é que o analista teria, durante o tratamento dela, revelaria para ela algo da ordem do inconsciente que está recalcado, e essa revelação tornaria algo do inconsciente consciente e o sintoma dissolveria. Eu cheguei, na época, até a mandar uma pergunta para um professor da UFMG,
se era isso mesmo que eu estava entendendo. E ele falou mais ou menos, é isso, assim, acontece mesmo. Se ela revelar, se vier à consciência algo do inconsciente, o sintoma dissolve. E eu falei, mas gente, como é possível? Se for assim, tá muito bom. Só que aí, e aí no meu começo da clínica, tinha muito isso. Eu achava que eu tinha de revelar ao paciente algo inconsciente que ele não estava observando. Hoje eu vejo que, olha a posição do analista, não sei se, por isso que eu quero abrir para a gente conversar, né? A posição do analista como aquele que sabe, que ele não é nem suposto saber, que o saber está nele através dos lapsos do paciente, através da interpretação do sonho. O analista possui um saber que ele faz uma revelação. Dessa revelação, o sintoma dissolve. Enquanto hoje eu vejo que Lacan, ele é suposto saber, o saber está no paciente, no analisando. E é um saber não sabido que vai ser construído. Então, como que muda a perspectiva e como que lá naquela época, nos meus primeiros atendimentos, era muito difícil isso, porque além de me colocar no lugar de mestre, de quem sabe, e eu vi que isso não funcionava, não é assim. E aí eu queria entender se esse pensamento que essa percepção que eu tive ao estudar Freud, que ela realmente caminha por aí, ou caminhou por aí nesse primeiro período. Se for para responder, né, curto e grosso, sim, sim, caminhou por aí. É, antes, né, de estender a resposta, essa é mais uma diferença entre a clínica freudiana e a clínica lacaniana. E aí, antes de responder propriamente, eu faço mais um parênteses aqui para dizer de uma opinião minha, de uma questão minha, que não é novidade, que eu já mencionei várias vezes nos meus espaços. Eu tenho um ranço, eu vou chamar de ranço, porque é ranço, que é o que mais se aproxima daquilo que eu realmente sinto, com a expressão as psicanálises. Por que eu tenho um ranço com as expressões as psicanálises? Porque faz com que coexistam tudo o que foi proposto sobre o nome psicanálise. E nunca as coisas são tomadas como um processo que acaba tendo um progresso nesse processo, né? E que as novas descobertas, as novas compreensões vão tentando reduzir as falhas que há no processo anterior. Porque quando a gente fala de hipnose, ela é superada pelo método catártico, e o método catártico é superado pela psicanálise de Freud, e depois da psicanálise de Freud não pode mais nada ser superado. E aí existe, tudo existe junto, em conjunto. E existe e persiste. Isso faz com que, quando a gente se depara com a, a, o campo de estudo da psicanálise, a gente tenha inúmeras confusões tanto da compreensão dos textos, porque a gente está lendo um Freud de 1904, em algum momento a gente vai ler um Freud 30 anos depois, Freud de 1934, 1937, 1939, né, ali de compêndio de psicanálise, análise terminável e interminável, que são textos em que Freud vai tentar compilar tudo aquilo que ele construiu do pensamento da psicanálise. Inclusive, algumas coisas ele vai mencionar que em determinada época era assim, assim, assado, mas que ele mudou a compreensão disso e agora é assim, assim, assado. Então, isso há um sentido de progresso. Contudo, quando se funda a IPA ela é fundada para manter o, manter a letra de Freud, a palavra de Freud como palavra final. E funda-se a IPA porque pessoas do grupo de Freud, do começo da psicanálise, estavam decidindo do movimento freudiano e fundando seus próprios movimentos, como foi o caso de Adler, como foi o caso de Jung,
Depois, né, o, o Otto que foi o caso da Ana, se transformando em outros movimentos, né? É, alguns da psicanálise ainda, alguns se dando outro nome para poder não ser, né, diluído por essa predominância do nome de Freud, das ideias de Freud na psicanálise. Então eu tenho um certo ranço com isso, porque, significa que na minha leitura Lacan é melhor que Freud, e Freud é ultrapassado e não funciona? Não necessariamente, mas também sim, né? Não dá para dizer que não, porque é, ah, acaba sendo uma questão a gente discutir, pensar um método freudiano sem Lacan funciona? Funciona. E por que que funciona? E se funciona, por que que precisa de Lacan? Será que o de Lacan funciona para mais pessoas do que o de Freud? Aí vamos lá, Freud já não recomendava a psicanálise aos psicóticos, né, ao tratamento da psicose. Não é a psicanálise freudiana tem muita dificuldade de trabalhar com a psicose. Tem pessoas, psicanalistas freudianos, ditos ortodoxos, né, que trabalham mesmo assim. Freud param ali em 1940 e tentam articular os conceitos de Freud sem inovar, sem trazer novos conceitos. Eles tentam fazer um trabalho da psicose, mas passa a mesma dificuldade que o Freud passava, porque a psicanálise freudiana é uma psicanálise para os neuróticos. O Freud diferencia entre o neurótico e o normal. E ele encontra a relação entre o neurótico e o normal nos sonhos, nos xistes, nos atos falhos, nos lapsos de memória. Ele vai ir na formação de sintoma. Ele vai encontrar uma lógica nesses fenômenos para aproximar o neurótico do dito normal, né, do não neurótico, para estruturar sua teoria, sua clínica. Aí, nessa estrutura que Freud observa, não cabe a psicose, porque é como se a psicose fosse uma outra coisa. Como tem a alucinação, como tem o delírio, e Freud faz uma leitura um tanto quanto diferente da alucinação. Apesar de algumas vezes ele dizer o sonho também como uma espécie de alucinação, mas como é muito centrado, o pensamento de Freud é muito centrado na questão de consciência e inconsciência, de tornar algo consciente, é, e justamente pela superação da resistência, né, do recalque, da repressão, há digamos assim, uma impossibilidade dessa superação na psicose. Lacan vai fazer justamente o que nesse movimento? Para o neurótico, para o psicótico e para os ditos normais, todos estão na mesma estrutura, que é de linguagem. Então, o pensamento de Lacan é estruturalista, porque está dentro desse movimento pertencente à época de Lacan, que Lacan sinaliza no estudo de Freud que Freud foi anterior a esse movimento, mas já tinha em Freud o que foi compilado nesse movimento. Os textos publicados, né, do estudo de linguístico, a fundação da linguística é posterior às algumas publicações de Freud. Inclusive, é posterior a essa publicação, se eu não me engano. Se eu não me engano, é de 1907, ou aquele livrinho, né, do estudo linguístico. Esqueci o título agora, do Saussure, né? O, os estudos de Levi-Strauss são posteriores, então a antropologia também ela vai se organizar um pouquinho depois de Freud. E Lacan já está no momento de efervescência desses outros campos de estudo, e ele aproveita desses campos de estudo para organizar a sua psicanálise. Lacan também sai da área da medicina. Freud era médico neurologista, Lacan era médico psiquiatra. Só que Lacan vai encontrar nesse estruturalismo essa estrutura do signo linguístico
a semelhança entre o neurótico, o psicótico e o normal, tal, poderia botar na balança aqui, tal qual Freud encontrou nos sonhos, nos xistes, né? Mas excluía o psicótico dessa cena. Então, a clínica lacaniana vai ser desenvolvida em torno de um tratamento possível à psicose, a partir do momento que ele organiza toda a estrutura psíquica, né? Numa linguagem. E aí, dessa linguagem, ele vai fazer os estudos ali da organização social, né, daquele texto que a gente leu nas leituras lacanianas da família, então os complexos familiares, como o estruturante desse sujeito, né, aquilo que dá a estrutura de linguagem para o sujeito e que ele tenta se organizar nessa estrutura a partir da superação desses complexos ou da decadência nesses complexos, né? E, e também o estádio do espelho entra em cena, então essa formação desse eu, que Lacan vai fazer a leitura do que propõe Freud, dessa formação de eu nessa estrutura escópica, né, do estádio do espelho. Então ele vai propor uma teoria que, em certa medida, não é que amplia Freud, né? Há um certo um conflito a gente dizer que o Lacan amplia Freud, mas ele amplia a psicanálise. Primeiro, por tornar a psicanálise também possível o tratamento da psicose. Para tornar a psicanálise possível o tratamento da psicose, ele organiza a base da psicanálise dele em um lugar diferente da base de Freud. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade, né, com as psicanálises, porque acaba a gente aceitando tudo, assim, aí todas as psicanálises são aceitas, e isso gera uma confusão absurda, absurda, assim, para mim, é muito confuso a gente tentar organizar a psicanálise dentro desse mesmo campo. Talvez aí tivesse que ter nomes diferentes para cada abordagem terapêutica dessa, para que não fossem tudo necessariamente psicanálise, nem para, enfim, a coisa ficar um pouquinho mais fácil. E quando a gente dissesse, você é psicanalista, mas sim, lacaniano, freudiano, ferenciano, winnicottiano, melancliniano, né, o kleiniano, enfim, a gente fica tendo que dar essas explicações todas. Para além de dizer que a psicanálise é diferente da psicologia e da psiquiatria, a gente tem que dizer que a psicanálise freudiana é diferente da de Lacan, da de Winnicott, da de Ferenczi. Aí, como assim existem tantas psicanálises desse jeito? Isso, para mim, é um dos fatores que gera uma grande confusão no campo. Mas aí eu estou colocando só como opinião. Fechando esse imenso parêntese para responder, realmente, Linda, a concepção de Freud ela era sustentada, né, nesse princípio. Eu sou do time que faz fortes críticas ao Násio. Uma das coisas que eu não gosto no Násio é essa, sei lá, essa coisa meio egóica dele, assim, de querer ser o criador, o inventor de determinadas coisas. Então, ele quer fazer dele uma psicanálise lacaniana, ele quer se dizer lacaniano, sustentar de que foi discípulo de Lacan, que foi analisado por Lacan, que apresentou seminários a convite de Lacan, mas aí ele pega a teoria que Lacan fez, que Lacan colocou lá com um nome, com uma explicação, com uma apresentação, aí ele quer dizer, mas eu prefiro chamar de... Só para mudar o nome, para ver se o nome que ele coloca pega, né? Para virar uma psicanálise naziana, né? Em vez de ser lacaniana. Isso aí, para mim, é uma grande porcaria do ensino do nazi, entre outras compreensões equivocadas dele. Mas aquele livro, Como Trabalha um Psicanalista, o comecinho dele foi a melhor explicação do momento histórico, porque ali não é ele falando de teoria, ali ele está lendo a história, fazendo uma compilação da história do movimento que funda a psicanálise, né, que vem permitir que Freud funde a psicanálise, então ele não está colocando propriamente coisas dele, ele está fazendo um relato histórico, uma pesquisa e relatando historicamente. Para mim foi o melhor até agora que eu encontrei
né, nos livros que eu já li, que eu já estudei, a melhor explicação, porque ele separa e deixa muito claro é, o que pensava Freud, o que pensava Breuer, o que pensava Charcot e o que pensava Janet, né, Pierre Janet. Então, dentro dessas quatro concepções principais ali das duas décadas finais, né, do século XVIII, é 18? Não, século XIX, né, 1880, a década de 1880 e a década de 1890. Então, ele coloca essas quatro concepções em cena ali, do porquê como pensava o adoecimento psíquico e o tratamento psíquico Charcot, Janet, Breuer e Freud. E o que ocasionava, o que tinha em comum nesses quatro pensadores, aqui, o que fazia com que eles pensassem de maneira muito próxima, era a cisão da consciência. Então, para esses quatro, a estrutura psíquica ela era dada no processo de desenvolvimento e em algum momento havia uma cisão dessa consciência, né? Ou seja, essa consciência ela se dividia em duas partes porque houve uma experiência digamos assim, traumática, né? Tal qual, sei lá, vamos supor aqui o osso que existe dentro do corpo anatômico, houve um acidente, houve uma fratura nesse osso, esse osso ele fica fraturado até que ele seja reorganizado ali direitinho, feito todo o posicionamento, tal, repouso, para que ele possa se reconstruir e virar uma unidade novamente, não sem a marca dessa fratura, porque ele vai se reconstruir com a marca dessa fratura. Então, os quatro pensavam um processo de cisão dessa consciência. A diferença é que Freud vai construir com o passar do tempo, não nesse primeiro momento, mas com o passar do tempo ele vai construir o pensamento de que essa cisão ela não ocorreu em um momento de um trauma, mas essa cisão ela já é tópica. Então a gente vai ter a primeira tópica freudiana, né, que é inconsciente, pré-consciente e inconsciente, como se eles já fossem dados, né, eles já estão ali em alguma medida, como estrutura psíquica, né, organização psíquica, e não que há consciência e depois há a divisão dessa consciência em duas, né, uma consciência em si e uma consciência inconsciente. Então, existe essa semelhança entre esses quatro pensadores. Minha internet levou um quedão. Então, vocês ouviram até onde? Vocês estão me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Tópicos, tá. Então, quando Freud funda a tópica, né, há essa distinção do consciente, pré-consciente e inconsciente, diferente dos outros três, né, Breuer, Charcot e Janet. Freud vai conceber o inconsciente não como
uma cisão da consciência, o que existia a consciência que em um momento rompeu e ficou duas consciências, mas que esse inconsciente ele já é dado, inclusive quando ele vai para a segunda tópica, eu superei o id, esse essa construção de Freud é como se o inconsciente viesse antes até da consciência, que a consciência fosse formada depois, porque as pulsões do id, né, elas já vêm do nascituro ali da criança, né, recém-nascida, já teria ali algumas pulsões. Isso vai fazer com que, né, essas quatro concepções, essa concepção de que a consciência é uma cisão, vai fazer com que aquilo que é consciente, a concepção que vai construir é essa, aquilo que é consciente, ou seja, que é aceitável pela consciência, é aquilo que a pessoa suporta. E se a pessoa suporta, ela não adoece com aquilo. E aquilo que é da outra consciência, né, da ordem da cisão da consciência, que Freud vai elaborar como inconsciente, é aquilo que é reprimido, recalcado, justamente porque a consciência não suporta. Então, a terapêutica será justamente fazer com que esse pensamento seja suportável. Para, na medida em que ele é suportável, ele não é adoecedor. Se é insuportável, ele adoece, porque ele chega na consciência, provoca, é como se eu pensar tal coisa me tira do sério. Então eu preciso ou não pensar essa coisa, ou pensar essa coisa sem me tirar do sério. Então a terapêutica ela vai girar em torno disso. Depois, né, com o passar dos anos aqui, principalmente quando Anna Freud, né, entra em cena, e dá sequência aí também Melanie Klein, ali na década de 20, vai começar a se desenvolver um pensamento de mecanismos de defesa e esses processos de conversão, né? A conversão como um mecanismo de defesa também, mas como se isso fosse uma defesa da própria consciência. E aí a psicanálise, por um período, vai se concentrar em ser essa terapêutica que dá uma outra condição para essas defesas do eu, para que, né, esses conteúdos sejam aceitos, né, na consciência, certa medida. Então, sim, na medida em que falando, né, a cura pela fala, ou seja, a pessoa falando, verbalizando, ela permite com que esse conteúdo da consciência dividida ou do inconsciente, né, da consciência rebaixada, ele seja acessado na consciência em si. Então, produz-se aí uma espécie de sensação de limpeza de chaminé. Então, a gente vê o tal cure, né? A palavrinha lá da limpeza de chaminé, que eu esqueci agora como é o termo em inglês que utiliza. Então, a cura pela fala produz uma limpeza da chaminé e aí vai tentar se produzir esse efeito terapêutico de fale sobre isso, fale sobre isso, fale sobre isso, que em alguma medida isso vai deixar de ser perturbador. Isso aí contido na prática freudiana. Na prática de Lacan, isso cai por terra, né? Porque em Lacan isso é imaginário. Isso não é simbólico, né? Isso é imaginário. Então, por ser imaginário, isso é um semblante. Ou seja, isso é uma aparência. Isso é egóico, né? É aquela sensação, por exemplo, é o que diferencia conversar com um amigo e conversar com um psicanalista. Bem, entre aspas, conversar, né, com um psicanalista. Porque vai haver efeitos terapêuticos entre você estar em uma situação e você conversar com uma pessoa de sua confiança. Vai haver uma certa descarga, né, daquela tensão. Você vai se sentir melhor depois de conversar, você vai se sentir menos triste. Só que, em alguma medida, você vai se emputecer depois, porque, é, como que se diz? Vai retornar.
Isso vai retornar. Você conversou hoje, sei lá, você está passando por uma situação no relacionamento, e aí você tá revoltado, você conversa com uma pessoa de sua amizade, aí você se sente melhor, aí você começa a sair, vai pra balada, vai pra festa, não sei o quê, 2, 3 semanas, um mês, tá super bem, daqui a pouco você volta a merda de novo, você fica, nossa, como assim? Já tem tanto tempo e eu voltei para essa mesma posição aqui. Porque não houve, não foi necessariamente, né, uma cura pela fala, uma limpeza do chaminé que resolveu toda a situação. Isso, inclusive, era um dos fatores que na hipnose, quando Freud fazia o tratamento da hipnose, o método catártico, a pessoa era convocada a rememorar até ela chegasse no ponto traumático, ou seja, no ponto que gerou, num suposto ponto que gerou o trauma, né? Quando ela ia revisitando várias vezes esse trauma, fazia-se com que ela desse uma outra leitura para esse trauma. E aí, em vez de ficar traumatizada, ela, né, se consertava, vou usar assim de uma maneira bem chula aqui, né? Ela resolvia esse problema. Então, no mesmo filme Freud Além da Alma, aí tem aquela coisa da paciente que não bebia água, né, que ela não, não aceitava ali pegar o copo e beber água e tal. Aí, conforme ela ia voltando nas sessões ali de hipnose, né, ela ia voltando. Aí, quando ela chegou na experiência traumática, aí várias vezes depois que ela chega nesse mesmo ponto e ela produz uma ressignificação ali daquela experiência, quando ela sai da hipnose, ou seja, ampliou a consciência, porque através da hipnose ela acessou lembranças que tinham sido esquecidas, ela pôde ressignificar aquele momento traumático, ela sai da hipnose naquela sessão pedindo água, porque ela deu uma outra leitura para a água, ela sai da sede, eu quero água, eu tô com sede. E aí entrega o copo com água para ela e ela bebe e assim, limpou a chaminé, digamos assim. Só que aí um pouco tempo depois, ela voltava a ficar com a mesma manifestação sintomática. Então só falar não resolve, porque pode resolver momentaneamente, mas daqui a pouco volta aquilo de novo. Aí é onde Lacan vai fazer a leitura disso tudo a partir de uma organização de estrutura. Existe algo que está que corresponde a uma estrutura para que isso aconteça, né? Desaconteça, vou usar essa palavra aqui também, e depois repita, acontecendo de novo. Porque é de uma ordem, de uma estrutura, de como, né, a pessoa se estruturou naquela posição. E aí vai permitir um outro ato analítico, né, uma outra concepção de psicanálise, de ato, né, do psicanalista, de função do psicanalista, porque não é simplesmente fale tudo que vier à sua cabeça. E em algum momento, aí a gente tem que lembrar também que a posição de médico de Freud é uma posição diferente da de médico de Lacan. É, o médico de Freud, ele é esse médico que sabe tudo. Isso no seminário 17, Lacan vai falar muito, né, a respeito dessa posição de mestre de Freud, de ser o senhor que faz ali a anamnese, né, dá um prognóstico, dá um diagnóstico, né, apresenta ali o tratamento, a, o adoecimento, tal qual um médico faz, né, com qualquer outro tipo de doença. Então, o Freud, psicanalista, é também médico psicanalista. Não à toa a gente vê em vários textos de Freud ele chamando de médico. A pessoa do médico, o médico psicanalista, sempre tem médico. Em Lacan a gente não tem a palavra médico, é psicanalista. Não tem médico nos textos de Lacan, né? E não sei se uma escolha, nunca vi algo em si no texto de Lacan, nas apresentações de Lacan, de escolha, de não chamar de médico por distinção, mas, enfim, com coincidência ou não, não tem médico nos textos de Lacan. E Freud tem justamente essa posição de saber. O paciente vem, conta as coisas, Freud tem a teoria, tem a técnica, descobre o adoecimento, apresenta esse adoecimento, né? O porquê que adoeceu,
para possibilitar a ampliação da consciência, ou seja, tornar aquilo que é inconsciente consciente. E aí, através dessa ampliação da consciência, a pessoa vai se organizar melhor na vida. E no final da obra de Freud, isso vai coincidir com a concepção de eu forte. Aí é uma crítica minha a Lacan. Lacan, todas as vezes, lê Freud como se fosse os pós-freudianos desvirtuaram de Freud. Aí eu já não concordo com Lacan. Quando eu leio os últimos textos de Freud, eu acho que os pós-freudianos fizeram certinho o que Freud pretendia. A concepção do eu forte não é uma concepção dos pós-freudianos, é uma concepção do próprio Freud. O próprio Freud, nos seus últimos textos, deixa muito bem claro que a pretensão do tratamento psicanalítico é a construção de um eu forte. O próprio processo de formação do analista é fortalecer o seu eu, né, para que ele tenha condição de possibilitar o fortalecimento do eu dos seus pacientes. Isso, na minha leitura, isso já está em Freud, então não é um equívoco dos pós-freudianos, é algo que já está em Freud, que o próprio Freud, talvez pela influência daqueles que ficaram ali como pós-freudianos após a morte dele, que já estavam ali convivendo com ele, fazendo parte do círculo dele, ia influenciando ele ali no seu final de vida, né, no seu avançar de idade, enfim, que fazia com que ele já colocasse na sua própria elaboração essa concepção. Deixa eu ver o comentário aqui que eu falei. Como se uma mágica acontecesse. Em certa medida, por mais que seja um pouco estranho falar assim em termos de mágica, né? Porque o próprio começo da psicanálise ele vem em desconstruir essa concepção de mágica por causa da hipnose, né? Da hipnose ser uma mágica. Aí Freud prefere chamar de arte, como se fosse uma arte, né? Um trabalho de um artesão. Em certa medida é um trabalho, um artesanato, né? O trabalho da psicanálise. Mas uma arte que, enfim, tem efeitos terapêuticos. A coisa fica mais ampla aí quando a gente começa a distinguir o que é psicoterapia e o que é psicanálise. O que é método terapêutico, método analítico, o que é efeitos terapêuticos e o que é resultado, né, analítico. Que aí são questões muito diferentes e que dizem desse lugar de subversão, né, de concepção do que é a psicanálise, do que é a psicologia, do que é o sujeito cartesiano e do que é o sujeito lacaniano, do que é um ser humano racional, né, dotado de racionalidade, penso, logo existo, penso, logo sou, e do que é um sujeito é, inconsciente, um sujeito que é onde não pensa, que não é, né, que é uma falta a ser. E aí isso vai possibilitar um tratamento psicoterapêutico, no caso da psicologia ou de psicoterapias em geral, que não necessariamente seja psicoterapia, vai produzir efeitos terapêuticos sempre, seja qualquer um. Uma conversa com um amigo produz efeitos terapêuticos, um churrasco na laje produz efeitos terapêuticos. O Galo aqui do vizinho tá doido querendo participar do grupo de estudo também. Não sei se está chegando o som aí para vocês. Tá doido aqui o Galo. Agora, nenhum desses vão produzir efeitos analíticos. A psicanálise vai produzir, em certa medida, efeitos terapêuticos, até porque quem chega para um tratamento de psicanálise não sabe distinguir. E mesmo aqueles que já são do campo da psicanálise, que estudam psicanálise ou que são psicanalistas, chegam para ser analisantes como se nem fizesse psicanálise. Por mais que muitas vezes apareça no discurso, eu sou psicanalista, eu estudo psicanálise, é minha análise pessoal, eu não sei o quê. Quando você vai escutando, você é analista, que vai escutando cada palavrinha ali, cada expressão do lugar de analista,
você vai observar que aquele ali é um indivíduo, né, um ser humano como outro qualquer, com suas falhas, e que o fato de ser psicanalista não tira ele desse mesmo lugar, dessa mesma sociedade que vivemos, que somos banhados nessa linguagem, nessa estrutura, e que precisamos nos haver diante disso a partir da nossa posição de sujeito. É uma posição que tentamos ocupar, um sujeito que tenta se vestir aí de um significante de psicanalista, né, de um signo de psicanalista, mas que isso é imaginário. Na hora que chegamos na análise para falar que somos psicanalistas, como se isso nos desse uma posição diferente do lugar de analisante, não. Esse psicanalista aí que, eu sou psicanalista, zais, né? Aquilo que a gente vai falar lá nas nossas sessões de análise sobre esse nosso trabalho. É imaginário. Isso é sempre imaginário, não é simbólico. O nosso analista, a nossa analista vai conduzir a gente para um outro sentido disso aí no simbólico, que a gente vai ver nossa falha, nossa falta, né, nossa tentativa de tapar um buraco, aí nossa tapar a falta, tapar os furos, né, como se diz, com essa consistência imaginária de somos psicanalistas, mas vamos falhar, né, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa que chega, que é um leigo, né, uma pessoa comum, que chega ainda na sessão de análise, chega buscando um tratamento psicanalítico muito próximo daquilo que tem no senso comum do que é uma psicoterapia. Então, até que a gente conduza a entrada em análise daquela pessoa, vão ter muitos efeitos terapêuticos daquilo ali, porque vai se aproximar de uma psicoterapia. Até que seja possível, né, ter os movimentos analíticos e a pessoa possa não necessariamente se reconhecer, não é a melhor palavra aqui, né? Mas que a pessoa possa aí se reconhecer enquanto um ser faltoso. E aí, enfim, a gente vai chegar lá na travessia do fantasma, Isás, né, daquilo que elabora Lacan. Não sei se ajuda a pensar ou se atrapalha mais ainda com relação à tua dúvida, mas é muito comum que leiamos, né, e encontramos na disseminação do pensamento freudiano de que falar vai resolver e que o médico psicanalista vai desvendar o inconsciente que a própria pessoa ali não consegue observar, o analista vai observar nas falhas, nos lapsos, nos sonhos, vai trazer essa interpretação. Os próprios textos dos casos clínicos de Freud, eles são revestidos disso, né? Freud ouviu os pacientes ouvir Dora, Pequeno Hans, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, e tentar apresentar para eles o que é que adoeceu e o que é que eles deveriam tornar consciente para poder superar esse sintoma, esse adoecimento. E aí Freud vai descrever também como resistência o fato do paciente não aceitar a interpretação dele. Então, quando o paciente não aceita aquilo que Freud interpretou, é resistência ao tratamento. É complacência, não. É o compromisso, né? É a formação de compromisso que o paciente tem com o seu próprio sintoma. Freud, né? Psicanálise freudiana. Mária, acho que tinha levantado a mão. Deixa eu ver a hora aqui. Eu levantei a mão, meu sinal caiu. Eu ia falar sobre imagem, né? Mas só que você começou daí a tradução aí, né? E o que me chamou a atenção agora que foi a questão quando você falou sobre a hipnose e quando você relata aquela paciente quando ela está hipnotizada, quando ela volta, ela pede água. Eu aqui passando pela minha cabeça, sabe, e imaginando, então, assim, Lacan, ele critica a hipnose, o porquê? Porque, assim, a psicanálise fala que é a cura pela fala. A colega fez um comentário aí, aquilo que o paciente, ele fala, então, assim, como se ele está lendo a angústia que está passando, né? Então, assim, quando ela fala, ela vai entender realmente o que está acontecendo consigo, o paciente. Já a hipnose, o paciente não consegue ler o que está acontecendo com ela. Sim, mas o analisado consegue, mas o paciente não. Ele só sente só aquele desgaste, porque ela falou, então
ela sente aquele desgaste. Ela falou, então, ela sente a necessidade de suprir ali, tomando água para se aliviar. Então, a crítica de Lacan é essa parte aí, né? Que a hipnose não serve, que o paciente não tem um resultado positivo. Não, Maria, houve um equívoco na compreensão. Né? A crítica à hipnose não é de Lacan, a crítica à hipnose, a princípio, é de Freud. O próprio Freud, quando funda a psicanálise, ele funda a psicanálise porque ele vê uma insuficiência no método da hipnoterapia, ou método catártico, né? Da abreação. Não é necessariamente a hipnoterapia, porque outros métodos terapêuticos utilizam também a hipnose, com outros objetivos, né? Então, chama-se de método catártico, mas a técnica que se utiliza no método catártico é a hipnose. Quem critica isso é Freud, no próprio processo de abandono do método catártico para a criação do método psicanalítico. Lacan já não nem tece muitas coisas assim, raramente Lacan fala de alguma coisa sobre a hipnose, porque o próprio Freud já criticou a hipnose, né? Os psicanalistas freudianos, mesmo os que não são lacanianos, mas os psicanalistas freudianos sérios, eles nem falam da hipnose, só se fala da hipnose quando é para falar da história, da criação, da psicanálise, tá. Mas em termos de possibilidade de tratamento, nem se fala, nem se ocupa de criticar isso, porque Freud já fez isso o suficiente. Né? Muito, como eu falei, se tem alguém que leu Freud sério, com seriedade, e se propõe a ser psicanalista, não vai ser hipnoterapeuta, não vai se ocupar de aprender hipnose, de hipnotizar a pessoa. Isso aí, só se a pessoa quiser usar isso como mágica, como diversão, distração, enfim, mas se a pessoa se diz psicanalista, né, e sério, e se diz, e ainda se diz hipnoterapeuta, no mínimo ele está sendo charlatão. Aí, porque ele está lendo equivocadamente a psicanálise freudiana. Então, Freud criticou a hipnose de maneira suficiente. A questão da solicitação da água no final da sessão ali não tem a ver com exaustão, necessariamente, do tratamento. Não é porque a pessoa estava ali, estava cansada, porque estava falando, porque estava sob hipnose. Não. Aquela paciente específica, que era a Ana O, ela tinha um sintoma, uma da manifestação sintomática dela era não beber água. Ela tinha nojo de água. Era como se ela se fosse dizer assim, por que você veio aqui para o tratamento? Por que estão lhe trazendo aqui para o tratamento? Porque a pessoa tem nojo de água. Pode ser a água mais limpa possível, água potável, água mineral, água que seja, ela tem nojo da água, ela não bebe água, ela não consegue ingerir água. Aí, conforme o tratamento vai caminhando e vai acontecendo as reminiscências, né, os retornos, as voltas aí ao mesmo ponto traumático, né, recuperando as lembranças a partir da hipnose, dentro do método catártico, a pessoa chega no momento, é como se fosse dizer assim, em Lacan, a gente fala muito da entrada em análise, né? Então, quando acontece a entrada em análise do paciente, isso é um ponto marcante, de norteador do tratamento, né? Na hipnose, no tratamento hipnótico, o ponto marcante seria a perda da formação de compromisso com aquele sintoma. Então, aquela formação de compromisso que a pessoa tem com aquele sintoma, de não largar aquele sintoma por nada, quando acontece a destituição desse compromisso, ou seja, a pessoa perde o compromisso com esse sintoma, ela abandona esse sintoma, a superação da resistência. Então, quando, dentro daquele tratamento, ela abandonou aquele compromisso com o nojo de água, ela termina a sessão, quando o Breuer retira ela do estado de hipnose, retorna ela ao estado normal, né, de consciência, ela pede água, para beber água. Não é porque ela estava cansada, mas porque ela superou, entre aspas, né, o trauma com a água, ou a formação de compromisso com esse sintoma de ter nojo de água. Aí ela pediu a água como se isso simbolizasse uma superação. Aí, claro que eu estou falando aqui de uma
cena de filme. É o filme Freud, Além da Alma, que apresenta isso, que tem toda uma licença poética, né? Tem toda uma redução, um encurtamento do tempo de acontecimento, para que isso pareça assim uma mágica, né? Um episódio mágico, assim. Quem minimamente acompanha, minimamente trata ou passa por um processo de análise sabe que isso demanda tempo e que as coisas não acontecem de uma semana para outra, de um dia para o outro, né? Leva meses ou até anos para acontecer movimentos assim pequenos, mas muito importantes. Mas no filme ali a coisa acontece de uma maneira rápida, mas isso simboliza a superação dessa formação de compromisso com esse sintoma. Então, hipnotizou, foi voltando, foi voltando, foi voltando, foi voltando, chegou no trauma, revivenciou aquele trauma a partir da lembrança de uma maneira diferente, perde-se a formação de compromisso com esse sintoma. Então, supera-se aí esses sintomas, né, que essas conversões sintomáticas, e há aí o resultado, né, positivo do tratamento. Então, aquele sintoma que aquela pessoa tinha, ela já não tem mais. Enfim, foi nesse sentido a questão da água, né, não foi no sentido de a pessoa estava cansada, exausta fisicamente, porque estava ali submetida à hipnose. Mas, enfim, vou encerrar a gravação aqui e a gente continua a leitura nesse ponto na semana que vem, que a gente já avançou bastante aqui na hora de novo. É bom que tá rendendo, né? A leitura tá rendendo as provocações aqui. É bom a gente pensar, a gente refletir também sobre esses momentos e, como eu tenho indicado desde sempre, a intenção das leituras são leituras críticas, a gente poder ler a coisa dentro do seu tempo, do seu contexto histórico, mas criticar isso trazendo, né, para o nosso tempo, para a nossa prática atual, para a nossa formação em psicanálise nesse momento aqui que estamos inseridos, né? Mas é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação.